passos para ter uma vitória. 5 condições para ter um casamento abençoado. 150 tópicos, condições para você ser uma pessoa rica. A Bíblia não estabelece isso. Mas é muito importante, irmãos, termos que saber se somos cristãos autênticos ou não. Você não se torna filho de Deus porque você deu uma grande oferta. Você não se torna filho de Deus porque você foi batizado nas águas. Você não se torna um filho de Deus porque você nasceu na igreja, cresceu na igreja. Você se torna filho de Deus quando você crê em Jesus de todo o seu coração. Tudo é para a glória de Deus. A nossa vida, ela tem que ser integralmente de Deus. Você é um verdadeiro cristão ou ainda está em dúvida? Aleluia, louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. E após a leitura desse texto, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler a partir dos versículos 23, porque nós fizemos uma exposição dos versículos de 17 a 22. Agora vamos tentar concluir essa palavra, cujo tema é o falso e o verdadeiro cristão. Então, nós falamos sobre o falso cristão, né? E falamos que o falso cristão, ele tem uma visão distorcida acerca da pessoa de Jesus. O falso cristão, ele está em conflito acerca da sua salvação, ele não tem certeza de vida eterna. O falso cristão também, ele está preso e até obcecado por uma tradição religiosa, ele não consegue deixar aquela tradição religiosa. E diz também que o falso cristão, ele está seduzido pelas riquezas e preso aos prazeres transitórios. E agora, nós vamos falar sobre a questão do verdadeiro cristão, as descrições do verdadeiro cristão. Vamos ler, capítulo 10, do Evangelho de Marcos, versículo 23. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículos de 23 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles estranharam, ou seja, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Queiram se assentar com as suas Bíblias abertas.
Louvado seja Deus. Queridos irmãos, desses versículos de 23 a 31, nós vamos perceber claramente sobre as descrições do verdadeiro cristão. Mas eu quero deixar isso bem claro na sua mente e no seu coração, que não existe um padrão que em si mesmo faça você de um cristão. Ninguém pode criar um padrão. Por exemplo, 10 aspectos de um verdadeiro cristão. E somente esses 10. Não podem ser 11, 12, 13, 14. Somente esses 10 ou 10 características. Ninguém pode fazer ou criar um padrão para chegar à conclusão de quem é crente e quem não é. Existem igrejas, seitas que falam isso. Eles olham para você, conversam com você, fazem algumas perguntas, e aí conforme as perguntas que eles estão fazendo e a sua resposta, eles vão chegar à conclusão se você é crente de verdade ou não. E aí eles dizem, olha, pelo que eu vi, você só passou em 8 características, faltam 2, então você não é um verdadeiro cristão. A Bíblia não estabelece isso. 10 passos para ter uma vitória, 5 condições para ter um casamento abençoado, 150 tópicos, condições para você ser uma pessoa rica. A Bíblia não estabelece isso. Não estabelece essas regras. Nós é que criamos. Por isso, irmãos, é muito importante nós falarmos sobre isso. Mas é muito importante, irmãos, termos que saber se somos cristãos autênticos ou não. No capítulo 13 de 1 Coríntios, quando Paulo está sendo questionado acerca do seu ministério apostólico, porque nesta igreja, irmãos, haviam falsos apóstolos, falsos líderes que estavam causando uma confusão naquela igreja. E Paulo chega para falar sobre a grandeza de Deus, sobre a palavra de Deus, e ele é rejeitado, ele é discriminado por essa igreja, por causa da má influência dos falsos apóstolos. Porque eles queriam que Paulo revelasse as características de um verdadeiro apóstolo. Você precisa trazer suas credenciais, a sua identidade, a sua carteirinha, porque você não pode provar se é um falso ou um verdadeiro apóstolo. E aí é como se Paulo dissesse assim, olhem para mim, porque os coríntios, esses irmãos aqui, no caso os apóstolos, queriam examinar a vida do apóstolo Paulo, queriam que Paulo passasse por uma banca examinadora, apostólica, para saber se ele era verdadeiramente um apóstolo. E aí Paulo responde, irmãos, no versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios, olha o que ele diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Ou seja, vocês, em vez de vocês me examinarem, vocês precisam realmente examinar vocês mesmos. Vocês é que precisam ser examinados, e não eu. Vocês sabem, vocês conhecem a minha vida, o meu comportamento, a minha atitude, porque eu não vim atrás dos vossos bens, eu não vim atrás do dinheiro de vocês, eu vim atrás de vocês, eu vim porque eu amo vocês. Queridos irmãos, e essa pergunta que ele faz, ou essa declaração, examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé.
Façam um exame se vocês são verdadeiros cristãos. Porque eles estavam ensinando heresias, estavam trazendo confusão no meio da igreja. E aí Paulo diz, vocês precisam examinar o tipo de fé que vocês estão vivendo. Porque se a fé que vocês estão vivendo é uma fé equivocada, não é uma fé bíblica, não é uma fé centrada na pessoa de Jesus, vocês estão reprovados. Esse mesmo exame, irmãos, cada um de nós também precisa fazer. Será que eu e você somos verdadeiramente cristãos de verdade? Mas nesse texto, irmãos, nós vamos encontrar pelo menos 4 virtudes e até mesmo status que acompanham um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão, ele está na posição de filho de Deus. Olha o versículo 24. O texto diz assim: os discípulos estranharam estas palavras. O versículo anterior, quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E os discípulos estranharam essa palavra de Jesus. Por quê? Porque estava na mente dos discípulos uma teologia equivocada que os sacerdotes ensinavam. Que toda pessoa rica é uma pessoa abençoada por Deus. Se a pessoa está sendo próspera, é porque Deus está abençoando, Deus está com ela, a mão de Deus está na vida dela, porque Deus não abençoa quem está em pecado. Essa era a teologia equivocada que hoje está imperando em algumas igrejas. Por isso que os discípulos estranharam. Quando Jesus disse, olha, é muito difícil um rico ser salvo, porque ele confia nas riquezas, ele adora as riquezas. O seu Deus não é o Deus criador dos céus e da terra, mas é Mamon. Ele ama as riquezas. E aí Jesus insistiu em dizer-lhes, olha só, filhos, veja a expressão de Jesus. Jesus não disse servos, amigos, irmãos. Houve ocasião que Jesus disse, mas nesse caso aqui, Jesus fez questão de dizer que os discípulos não eram apenas discípulos, apóstolos, mas eles eram, acima de tudo, filhos de Deus. Olha só, filhos. Essa é a primeira característica de alguém que realmente é um verdadeiro cristão. Filho de Deus. E aí, em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo também combatendo as heresias daquela igreja, o legalismo daquela igreja, ele diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela fé. Você não se torna filho de Deus porque você deu uma grande oferta. Você não se torna filho de Deus porque você foi batizado nas águas. Você não se torna um filho de Deus porque você nasceu na igreja, cresceu na igreja. Você se torna filho de Deus quando você crê em Jesus de todo o seu coração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, quando João diz assim, ele veio para o que era seu, os judeus, ele veio para salvar os judeus, mas os judeus rejeitaram a pessoa de Jesus, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no
seu nome. A salvação é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a primeira característica de uma pessoa que é verdadeiramente um cristão. Queridos irmãos, com muito amor, com muito carinho e com muita respeitabilidade que eu tenho pelos muçulmanos e até a admiração pelo espírito de abnegação que eles têm, os muçulmanos ou o islamismo tem 99 títulos acerca de Deus. Maravilhoso, Alá, Criador, sustentador, provedor, governador, clemente e misericordioso. É o que mais você encontra no Alcorão. 99 descrições acerca de Deus, mas nenhuma delas eles chamam Deus de Pai, porque eles têm uma forte influência judaica, porque os judeus até hoje não aceitam chamar Jesus, ou seja, Deus de Pai. Ninguém tem essa ousadia de chamar Deus de Pai. Ninguém pode chamar Deus de Pai. Isso é uma blasfêmia. Os judeus até acusaram Jesus. Como você, sendo filho de Maria, filho de mulher, nascido de mulher, chamar Deus de Pai? Isso era uma blasfêmia para os judeus. E também é quase uma blasfêmia para os muçulmanos chamar Deus de Pai. Mas quem sabe, irmãos, e com certeza Deus gostaria que esse fosse o número 100, Pai, a descrição dos muçulmanos. Jesus poderia, amados irmãos, usar outra palavra, mas ele usava a palavra Pai para mostrar a verdadeira posição daqueles que são seus seguidores. Esse é o maior status que existe para o ser humano. Queridos irmãos, quando Jesus diz aqui no versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É uma expressão proverbial, hiperbólica, forte para representar qualquer coisa que seja muito difícil de acontecer. Jesus não está dizendo que é impossível, mas é difícil de acontecer. São Jerônimo, um dos pais da igreja, ele diz algo muito interessante sobre isso. Não é a impossibilidade absoluta da coisa que é apresentada, mas a raridade dela. Foi o que Jesus quis dizer. É raro um rico entrar no reino de Deus, porque ele está apegado aos prazeres, às riquezas. Isso é uma metáfora que Jesus usou aqui. Ele foi muito hiperbólico, quando você aumenta as coisas. Às vezes a gente é assim, né? Eu fui pregar na igreja do pastor Haroldo, e quando eu fiz um apelo, vieram 200 pessoas. Foram apenas 2 pessoas. Eu estou sendo o quê? Fazendo uma hipérbole, mas na verdade estou mentindo. A gente quer ser... A segunda característica, irmãos, mas eu quero falar mais alguma coisa sobre a questão da filiação. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 16, o versículo 15 diz: se não recebeste o Espírito pelo qual vivem atemorizados,
mas vocês receberam o Espírito, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, vocês não receberam um Espírito para vocês viverem amedrontados. O Espírito que vocês receberam agora dá liberdade a vocês de chamar Deus, não apenas de Deus, mas acima de tudo de Pai. A palavra ali é Abba, que significa paizinho. Na linguagem baiana é painho. É painho. Vocês são filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. Queridos, tem muita gente dentro da igreja que tem uma dificuldade imensa de chamar Deus de Pai, por causa de algum trauma que carrega. Um pai que foi violento. Um pai que chegava embriagado todo dia e batia na mãe. Um pai que tentou violentá-la, estuprá-la ou estuprá-lo. E agora ele está separado da mãe. E aí quando essa pessoa vai orar o Pai Nosso, ele tem esse bloqueio no coração e na mente e diz assim, não, eu não posso chamar Deus de Pai. Deus não pode ser pai, porque pai é mau caráter, pai é mentiroso, pai é violento. Não. E aí só chama Deus de Deus. Deus quer que a gente o chamemos de Pai. Ele ensinou isso para os discípulos. Na oração que ele ensinou, começa como Pai Nosso. Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Todas as vezes que Jesus orava, ele dizia Pai. A única vez que Jesus não usou a palavra Pai na sua oração foi quando ele estava lá no Calvário. Quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado. Por isso que ele não chamou Deus de Pai. Mas, queridos irmãos, a segunda característica do verdadeiro cristão é que ele está disposto a viver uma vida de abnegação. O verdadeiro cristão está disposto a viver uma vida de renúncia. Vamos olhar para o versículo 28. O versículo 28 diz assim: então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. A ideia aqui é que Pedro estava dizendo, nós estamos priorizando o Senhor, o seu reino. A nossa família não é prioridade, os meus bens não são prioridades. A prioridade principal na minha vida, na nossa vida, é o Senhor. Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, na minha vida. Por isso que eu tenho deixado tudo. O verdadeiro cristão, irmãos, ele está disposto a viver uma vida de renúncia. Foi o que aconteceu com Levi. Em Lucas capítulo 5, versículos de 27 a 28, diz que Jesus passa por Lucas, ele está lá na sua banquinha, ele era um cobrador de imposto, ele era muito rico, a sua função era muito importante, e ele tinha muitas vantagens financeiras, era rico. E Jesus, quando convoca Mateus, que era Levi, para segui-lo, o texto diz que imediatamente, instantaneamente, ele deixa tudo para seguir Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele está disposto a seguir a Jesus, está disposto a renunciar. Olha o que diz, amados irmãos, em Lucas capítulo 14, versículo 33, quando Jesus fala das condições para segui-lo como seu verdadeiro discípulo, ele diz assim, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, mas o versículo 17, irmãos,
você vai perceber que esse jovem rico, ele se ajoelhou, ele foi reverente, ele estava respeitando a pessoa de Jesus. Algumas pessoas são assim, irmãos, são reverentes acerca das coisas de Deus, mas sem disposição para renunciar e continuar o compromisso. São cristãos que estão vivendo uma espiritualidade dicotomizada, ou seja, dicotomia significa duas. Por exemplo, o cara que tem um casamento dicotomizado, ele é marido de uma mulher e no outro dia ele é marido de outra mulher. Quer dizer, ele tem uma família totalmente dividida. O seu coração está dividido em duas pessoas. Ele não sabe com quem vai ficar. Ele gosta das duas. Todas as duas são carinhosas. Eu não posso deixar nenhuma delas. Aquela ali tem aquela vantagem, mas essa daí também tem outra vantagem que aquela não tem. Então eu tenho dificuldade de deixar uma dessas mulheres. Isso é dicotomia. Às vezes nós também somos assim, irmãos, na nossa relação com Deus. A gente diz assim, olha, meu trabalho é o meu trabalho. Na igreja eu sou crente, mas no meu trabalho não tem nada a ver. Eu sou crente aqui na igreja, mas lá na minha cama, no meu quarto, tem nada a ver esse negócio de crente, nada a ver esse negócio de evangelho. Eu sou crente aqui na igreja, eu sou dedicado, sou honesto, sou verdadeiro, mas no meu relacionamento comercial não tem nada a ver. Eu não sou crente. Eu só sou crente na hora que eu estou louvando a Deus. Isso é o que, irmãos? Um compromisso dicotomizado, dividido. Deus nos chama para termos um compromisso pleno com Ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, façam tudo para a glória de Deus. No seu comércio, comercialize para a glória de Deus. Na sua relação conjugal, relacione-se para a glória de Deus. Na hora da prova, faça a prova para a glória de Deus. Se você vai jogar futebol, jogue futebol para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A nossa vida, ela tem que ser integralmente de Deus. Eu não posso dividir o meu compromisso. Tem que ser um compromisso integral com Deus. Mas o falso discípulo ainda não está disposto a renunciar. Ele não quer renunciar. Aliás, é o que a gente menos ouve hoje. Menos ouve. Não é verdade, irmãos? Feito uma pessoa que tomou uma decisão, uma vez lá em Brasília, começou a frequentar a nossa igreja. Acontece que ele tinha 2 mulheres. Depois ele disse, eu quero me tornar membro da igreja, pastor, eu tenho um dízimo abençoado, vai dar para a gente construir a igreja. Eu disse, amém, continue caminhando. E depois ele queria conversar comigo, depois de um tempo. E aí ele abriu o coração. Mas tem um probleminha. Conta o seu problema. Eu tenho 2 mulheres e eu não posso deixar essas 2 mulheres. Eu tenho 2 famílias. Cada uma dessas mulheres tem filhos. E todas as 2 sabem. O Senhor me aceita aqui na igreja? Digo, se você quiser continuar caminhando na igreja, frequentando, as portas estarão sempre abertas. Mas para você ocupar uma função na igreja, se tornar membro da igreja, existe um processo. E depois que eu tive essa conversa com ele, ele desapareceu, amados irmãos. Desapareceu. São muitas pessoas que estão frequentando as igrejas, mas elas não têm no coração o desejo de assumir completamente um compromisso com Jesus, a ponto de renunciar.
Jesus disse: aquele que não renuncia pai, mãe, filho. Mas na frente você vai ver isso. Vamos olhar ainda o versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo. Me lembrei agora do cântico que a gente canta, né? Pelo menos os batistas. Tudo entregarei, menos o namoro, menos o meu dízimo, menos os meus relacionamentos, menos o meu tempo, tudo entregarei. Eis que tudo entregamos. Versículo 28 fala sobre essa questão. E aí Jesus responde no versículo 29. Tornou Jesus: em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos. Aí ele faz uma relação de coisas que nós temos dificuldade de deixar. Mas, amados irmãos, em terceiro lugar, o verdadeiro cristão, ele faz parte da grande família de Deus. Versículos 29 e 20 diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Tem seita que ensina que você tem que deixar seus irmãos, mãe, pais, filhos, para seguir a Jesus. A seita do Reverendo Moon ensina isso. A Igreja da Unificação. Você tem que deixar tudo. E aí a pessoa deixa a família, deixa a esposa, deixa tudo, emprego, para ser um membro daquela seita. Não é isso que Jesus está dizendo. Aqui é como se fosse o seguinte: se a tua família te persegue, se os teus pais colocam você no canto da parede e exigem uma decisão sua, ou Jesus ou a nossa família, decida-se agora. E aí você diz: papai e mamãe, eu amo muito vocês, mas eu não posso renunciar ao meu Jesus. E aí os teus pais te expulsam da sua casa, como aconteceu com um indiano chamado Sadhu Sudha Singh, quando se converteu. Os pais ficaram revoltados, expulsaram ele, deserdaram ele, porque era uma família muito rica, jogaram ele na rua completamente nu, e ele continuou pregando a palavra de Deus, e um poderoso avivamento aconteceu naquela região, através de um homem chamado Sadhu Sudha Singh. Queridos irmãos, vamos olhar para o versículo 30, quando ele diz assim: que não receba, se você deixou tudo, irmãos, irmãs, mãe, ou campos, por amor de mim. Olha só, você deixou tudo por amor de mim e por amor do Evangelho. Não é por amor a uma denominação, não é por amor a um segmento religioso, é por amor a Jesus, é o seu Evangelho. Que não receba já no presente, hoje, no momento que você se converte, você recebe já 100 vezes mais de casas. Olha só, irmão, quantas casas eu tenho aqui à minha disposição. Olha só, amém? Amém? Olha que não, viu? Se eu chegar amanhã ao meio-dia para almoçar na sua casa, sem avisar, aí o negócio vai ficar feio, né? Se eu chegar amanhã à noite e dizer: olha, eu vou dormir aqui hoje na casa de vocês, tem um cantinho aí para mim, será que você vai me receber? A casa de vocês também devem ser a minha casa, sabia disso? Mas é claro que eu vou respeitar uma ética, eu vou andar em cima de uma ética. Que não receba já no presente o 100 vezes mais de casas. Eu não tenho uma casa, irmãos, pago aluguel até hoje, mas olha quantas casas eu tenho aqui, irmão. E aí ele continua dizendo: irmãos, amém? Somos irmãos,
Paz do Senhor, irmãos. Irmãs, mães. Olha aqui, ó, quantas mães eu tenho aqui. Mãe, precisa de R$500, viu? Filhos e campos. Olha que coisa interessante, irmãos. O verdadeiro cristão, amados irmãos, ele faz parte da grande família de Deus. A fraternidade produzida pelo Evangelho faz dos cristãos uma grande família com muitos irmãos e pais. Em Romanos 8, 29, Paulo, quando está ensinando essa igreja sobre o agir do Espírito Santo, a identidade dos filhos de Deus, ele diz assim no versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, você foi salvo para ser semelhante a Jesus, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós fazemos parte de uma grande família, com muitos irmãos. Ainda que eles não queiram, irmãos, mas muitos de algumas denominações que são extremamente sectaristas. Poderíamos dizer o nome dela, mas não vou dizer. Ainda que eles não queiram, ainda que eles nos chamem de primos, mas nós somos irmãos deles. Eles são nossos irmãos. São nossos irmãos porque eles receberam a pessoa de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, quando Paulo está orando, pedindo por fortalecimento espiritual, ele diz algo muito interessante no capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha a oração de Paulo. Por esta razão, por esta causa, as coisas que ele vinha dizendo, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Ou seja, você recebeu o nome de Deus no seu nome. A palavra Abraão, que antes era Abrão, esse A que foi acrescentado em Abraão, significa o nome de Deus. É como se dissesse assim, Abraão de Deus. Antes era só Abraão. Mas agora é o quê? Abraão de Deus. É como se fosse o seguinte, Ademir Barreto Guimarães de Deus. Ou seja, aquele que é filho de Deus, tem o nome de Deus no seu nome. Paulo está dizendo isso, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. Família nos céus e na terra. Você faz parte dessa grande família, mas você também faz parte daquela família celestial. Paulo é o nosso irmão. Jesus é o nosso irmão mais velho, a quem nós adoramos. Ele está nos céus. Os céus é a extensão da nossa familiaridade. É o que Paulo está dizendo aqui. Queridos irmãos, em quarto lugar, o verdadeiro cristão sofrerá perseguições por amor a Cristo e paixão pelo Evangelho. Olhemos para o versículo 30. Quando ele diz que você receba já no presente, aí ele fala irmãos, campos, com perseguições. Ele poderia muito bem parar por aí, né? Como seria bom se Jesus parasse? Seria maravilhoso, né?
Mas Jesus conclui o versículo dando uma triste notícia. Jesus sempre foi realista, irmãos, nunca escondeu a realidade. Ele fala com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Com perseguições. O verdadeiro cristão, ele é perseguido. Ele é perseguido. O verdadeiro cristão estará disposto a ir até as últimas consequências. Ele certamente sofrerá retaliações. Não foi isso que aconteceu quando você entregou sua vida a Jesus? Todo mundo agora passou a criticar você? Seus colegas começaram a abandonar você, a discriminá-lo? Porque lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: na verdade, todos, sem nenhuma exceção, os que querem viver piedosamente, na vida santa, reta, justa, diante de Deus e dos homens, serão perseguidos. Olha que coisa impressionante. Tem gente que pensa que entregar a vida a Jesus, pensa que vai se descortinar diante dele um mar de rosas. Mas isso não é verdade. Queridos irmãos, no ano 312, antes desse 312, na era, o cristianismo era extremamente marginalizado, perseguido por um imperador chamado Diocleciano. O Diocleciano foi o único que se aposentou, que não foi morto, que se aposentou. E quando ele viu que o cristianismo estava crescendo muito, ele desistiu de perseguir. Mas ele, antes de se aposentar, ele perseguiu de uma forma terrível os cristãos. E aí, então, o Constantino assume o seu lugar. E ele dá poderes para algumas autoridades. E dentre elas, as autoridades, existia um homem chamado Magêncio, porque ele pretendia dominar o Império Romano no lugar de Constantino. E a sua popularidade era imensa. E ele começou a organizar, a ter uma guerra, uma batalha contra Constantino e tirá-lo do poder. Constantino fica sabendo dessa ameaça e aí prepara o seu exército para enfrentar o Magêncio. Mas ele, angustiado, ele tem uma visão. Segundo ele, alguns dizem que essa visão foi falsa. Alguns dizem que Constantino estava usando os cristãos porque o evangelho cresceu de uma forma assustadora no Império Romano. E para que ele não perdesse a popularidade, alguns dizem que ele criou essa experiência, essa visão que ele teve. Mas aí só a eternidade que vai nos responder se ele foi verdadeiro ou não. Mas ele disse que teve uma visão. Eu tive uma visão, disse para a nação. E a visão é: eu vi a luz, eu vi o sol, e Jesus falou comigo e disse: coloque o símbolo, a cruz, em cada flâmula, em cada escudo, em cada arma. Através desse sinal da cruz que você vai ser vencedor. Ele colocou e venceu. Daquele dia em diante, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Alguns dizem que foi nessa data que surgiu a Igreja Católica. O Evangelho agora está abraçado com a política, a aliança.
Agora vejam só, amados irmãos, depois da morte de Constantino, os 2 ou 3 imperadores, o cristianismo começou a ser perseguido novamente. Os cristãos passaram a ser mortos e torturados novamente, depois de uns 50 anos mais ou menos. E aí, irmãos, foram revelados os verdadeiros cristãos. Aqueles que disseram: eu não negarei Jesus, podem me decapitar, eu jamais abandonarei o meu Jesus. O verdadeiro crente, ele está disposto a morrer pela causa do Evangelho. Todo cristão verdadeiro, irmãos, sofre perseguição, porque a vida cristã não é uma colônia de férias. Fomos chamados não para fugir da realidade, mas para enfrentá-la. Por isso que Jesus diz em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 14, olha o que ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Eu conheci uma igreja em Belo Horizonte, que o nome dela era Igreja Pentecostal Porta Estreita, e era literalmente uma porta estreitinha, irmãos. Gente obesa não conseguia entrar naquela porta. Ela disse: aqui é uma mensagem de Deus. A nossa igreja não é como essas igrejas, porta larga, né? A igreja ali, batista, é porta larga, porque todo mundo faz o que quer. Todo mundo vai lá para o cinema, corta o cabelo, usa brinco, batom. É a igreja da porta larga. Tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Jesus se refere acerca das dificuldades, das tribulações, das perseguições que todos nós iremos vivenciar por causa do nosso compromisso sério que temos com o Senhor. Amados irmãos, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, diz que os discípulos estavam orientando, aconselhando esses irmãos, e um desses conselhos, olha o que diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos, dos que se converteram, exortando-os a permanecerem na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, pregar sobre a cruz, pregar sobre renúncia, não traz resultado, humanamente falando. Nós não queremos ouvir as dificuldades que nós teremos após entregar a nossa vida a Jesus. Eu, quando ouvi o Evangelho, eu ouvi isso: prepare-se, porque perseguições vão surgir. E como eu tive dificuldade, irmãos, mas estou firme até hoje. John Stott, que foi um grande comentarista da palavra de Deus, que já está na glória, ele disse o seguinte: ele disse que a perseguição é um sinal de genuinidade e um certificado da autenticidade cristã. Comece a viver uma vida consagrada, e aí você vai ver dificuldades. É a jovem que estava acostumada a ter uma vida santa, e depois ela passou a ter intimidade no namoro. Ela ouve a palavra de Deus, se converte e diz assim: de hoje em diante, o nosso namoro tem que ser limpo, nosso namoro tem que ser correto diante de Deus. E o namorado diz: então está terminado o nosso namoro. Ela vai ser perseguida, porque ela está rejeitando as coisas que Deus quer que ela rejeite. Queridos irmãos, na época do Império Romano, havia uma espécie de sincretismo religioso entre os crentes. A pessoa podia praticar a religião que quisesse,
se tão somente reconhecesse que César era o Senhor. Olha, você pode servir a Jesus, mas você também não pode deixar de reconhecer que César é o Senhor. E os cristãos não aceitavam isso. Não aceitavam essa dicotomia. Não, só Jesus é o Senhor. Nós respeitamos a César como imperador, mas nós não aceitamos ele como nosso Senhor absoluto. O único Senhor absoluto que temos é o Senhor Jesus. E por causa disso, eles foram mortos e perseguidos. Perseguidos e mortos. Queridos irmãos, foi o que aconteceu com o bispo de Esmirna, chamado Policarpo. Com 86 anos, recusou prestar culto a César e instruiu os cristãos a serem fiéis a Jesus, seu único Senhor, e em consequência disso custou-lhe a vida. Policarpo. Colocaram ele numa fogueira, e Deus deu livramento. A fogueira não queimava, queimava a roupa de Policarpo, mas ele não se queimava. E aí o que foi que fizeram? Tiraram ele da fogueira, chamou um homem com uma espada imensa e começou a cortar ele em pedaços. Quero ver se ele não vai morrer agora. Nem as chamas queimam esse sujeito, de tão ruim que ele é. Mas não, irmão, de tão crente que ele era. Aleluia. Queridos irmãos, no Evangelho de João, Jesus deixa isso bem claro no capítulo 17, versículo 14, quando ele diz assim, na oração sacerdotal: eu lhes tenho dado a tua palavra, Deus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, quando você está sendo odiado por causa do Evangelho, alegre-se. É porque você não faz parte desse mundo. Você pertence a Deus. Você é totalmente de Deus. Amém, irmãos? Você se considera um verdadeiro cristão, comprometido com Deus? Em quinto e último lugar, o verdadeiro cristão, ele está, ou ele não está obcecado por posições sociais. O verdadeiro cristão não está obcecado por posições sociais. Olha o versículo 30. O versículo 30 diz assim, irmãos. Aí ele diz assim, o 31. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Olha a inversão. Ele está dizendo, irmão, Jesus está dizendo que os crentes, eles nem sempre serão os primeiros. Geralmente nós somos os últimos. Não é verdade, irmãos? Alguém já disse que os últimos não serão os primeiros, mas são os retardados. Nós não somos retardados. Infelizmente, irmãos, muitos hoje usam o Evangelho, a religião, para promover os seus interesses e avanços pessoais. Não é o que tem acontecido com alguns famosos que estavam falidos, agora se converteram e agora estão dando testemunho nas igrejas. As igrejas estão lotadas, agora eles estão no patamar, na fama. O melhor segmento que tem para você ganhar dinheiro hoje é o mundo gospel. Eu vou deixar de cantar rock para o mundo e vou cantar agora música gospel, porque está ganhando dinheiro. Eu estou falido, gravadora nenhuma quer gravar mais os meus discos, mas eu vou para a igreja. Quantos irmãos que nós conhecemos, famosos, que tomaram uma decisão de seguir Jesus e hoje estão afastados, não querem mais nenhum compromisso. Porque, irmãos, eles usaram o Evangelho
para promover a sua imagem, para ganhar dinheiro. Eu não me iludo muito com alguns. Fulano de tal se converteu. Tem alguns realmente que se converteram. Poderia dizer alguns. Dentre eles, o Rodolfo Abrantes, né? Esse é crente de verdade, irmãos. Esse é crente. Queridos irmãos, a lógica do reino de Deus não é a mesma lógica desse mundo. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Jesus diz assim, quando os discípulos estavam discutindo para ver quem era o maior entre eles. E aí Jesus disse, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Olha, a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica humana. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser abençoado, quer ser uma pessoa elogiada por Deus, sirva. Quer ser grande diante de Deus, seja o menor. Olha a lógica do reino de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui, mas porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Louvado seja Deus. Neste mundo, os primeiros são os que mais têm, são os que mais possuem, são os que mais podem, porque a lógica dele, do mundo, é baseada no ter, no poder e no prazer. Por isso quem pode mais e quem tem mais, sempre é amado, comanda e é exaltado pelos homens. Aqueles que são desprezados, largaram as honras e bens para seguir a Jesus, e como consequência se tornaram desprezados e ridicularizados. Eles foram desprezados pelos homens, mas foram acolhidos por Deus. Vocês podem até serem desprezados pelos homens, pelo seu patrão, pelo seu pai, mas você não é desprezado por Deus. Conclusão. Eu quero lhes fazer uma pergunta para que você reflita com bastante cuidado. Essa pergunta poderá te ajudar a chegar a uma conclusão acerca da sua eternidade. Você é um verdadeiro cristão ou ainda está em dúvida? Ninguém, queridos irmãos, eu já disse isso e torno a dizer, ninguém pode me garantir que com um simples levantar das mãos ou se dirigir à frente da igreja, atendendo um apelo, você esteja se encontrando com Cristo. Porque não podemos ir a Cristo descuidada e despreocupadamente com os nossos pés. Porque só podemos ir a Cristo com o nosso coração. Tem gente que se ilude, levantou as mãos e se converteu, nem sempre. Mas tem gente que se levantou as mãos de todo o coração e se converteu. É a atitude do coração que Deus quer ver. Queridos irmãos, eu não tenho a menor sombra de dúvida que nas igrejas existem muitas pessoas que não nasceram de novo, que não são verdadeiros cristãos, são até membros da igreja, passaram pelo batismo, mas tem o seu nome no rol de membro das igrejas, da igreja, seu nome está lá rolado, no livro de rol de membro da igreja, mas não está arrolado no livro da vida. Mas também o contrário é verdade. Tem gente cujo nome está arrolado nos céus, mas ainda não está arrolado no livro da igreja, porque não foi batizado nas águas ainda. Entenderam? Queridos irmãos, eu queria que você se colocasse de pé agora. Em nome de Jesus.
Passe a mão no seu coração. Se você realmente não tem certeza de vida eterna, foi o que nós falamos há um mês atrás, que o falso cristão não tem certeza de vida eterna. O falso cristão, ele está acostumado com o pecado, ele é bem sucedido na vida pecaminosa. Mas o verdadeiro cristão, ele é mal sucedido, ele não se dá bem no pecado, ele se angustia, ele se atrapalha, porque o Espírito Santo causa uma certa perturbação na sua alma e no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos por esse momento. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de ouvir a tua palavra. Ajuda-nos. Se ainda não somos, mas pelo menos, ó Deus, a tua palavra diz que a tua graça nos capacita a ser a pessoa que tu queres que sejamos. Sabemos que muitas vezes falhamos. Isso não significa que nós somos falsos cristãos, de maneira nenhuma. Porque o falso cristão, como diz a tua palavra, é aquele que não nasceu de novo, que não se converteu de verdade. Nós estamos aqui porque te amamos e o nosso coração pertence a ti. E mais uma vez, nós nos entregamos a ti, nós nos rendemos a ti com toda a nossa sinceridade, em nome de Jesus. E todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Podem se assentar. Com a palavra, o querido pastor Haroldo. E aqueles que quiserem os seus livros, por favor, nos procurem, tá bom? Deus abençoe, pastor, e muito obrigado. Antes de encerrarmos, acho que o Gilmar queria dar uma palavrinha. Gilmar? Oi? Ah, tá. Amém? Ok, vamos agradecer, vamos colocar de pé. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, por esse dia tão especial, tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pela tua palavra que o Senhor nos trouxe ao coração nessa noite, Pai. Eu creio, Senhor, que essa palavra impactou nossas vidas, trouxe a tua mensagem, a tua vontade, Senhor, para cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos por tudo e pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para cada um que está presente neste lugar, para cada um que ainda vai nos assistir pela internet, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada casa, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos. Quinta-feira às 15 horas temos reunião de oração e domingo que vem estaremos aqui novamente às 18h30. Amém? Deus abençoe a todos.